Bem-vindos ao canal Ilimitando-se. Bem, pessoal, hoje eu vou aqui falar sobre as minhas impressões sobre o novo filme do Mortal Kombat, Mortal Kombat 2. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Atenção, esse vídeo pode conter spoilers, então caso não tenha assistido o filme, sugiro que feche o vídeo e assista ao filme. E depois volte e deixe suas impressões nos comentários. Muito bem, pessoal. Antes da gente começar aqui o vídeo de fato, deixa eu só explicar que esse vídeo aqui é diferente do falando sobre filmes tradicional, já que nesses vídeos sobre o falando sobre filme, eu faço toda uma pesquisa, falo sobre o resumo do filme e coloco algumas informações extras, tá bom? Esse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre o filme e sobre as minhas impressões, tá bom? Obviamente que esse vídeo vai ter spoilers, então você que ainda não assistiu ao filme, então eu recomendo que você feche o vídeo, veja o filme e depois volte e comente sobre as suas impressões no campo do comentário. Logo de cara, eu posso afirmar que o filme é bom. Ele me surpreendeu bastante. Não pensava que o filme fosse ruim, mas também não imaginava que o filme fosse tão bom assim como é realmente o Mortal Kombat 2. Porque antigamente a gente tinha um certo preconceito com filmes relacionados a jogos de videogame, porque a qualidade era muito ruim. Mas felizmente hoje em dia, sabe, os produtores entenderam que não basta só você colocar um nome ali, por exemplo, vamos colocar assim, Resident Evil, ou será o próprio Mortal Kombat, que isso vai fazer que o público vá para o cinema, sabe, assistir. Tinha que ter uma certa qualidade, e Mortal Kombat tem qualidade. O filme é uma continuação direta ao Mortal Kombat 1, né, posso assim numerar, lá de 2021. Mas assim, não tem nada a ver com aquele Mortal Kombat que ficou famoso lá dos anos 90, tá bom? E assim, logo de cara, o filme já traz uma bela introdução ao filme, né? Mostrando ali a Kitana ali no seu reino, a qual está disputando ali com a Exoterra para poder ver se vão ficar livres do domínio do Shao Kahn ou se o Shao Kahn vai dominar ali Edenia. E assim, tem um rei ali que é o pai da Kitana, que vai lá e, sabe, desafia o Shao Kahn para um combate mortal. Só que ele acaba perdendo. E é uma cena muito legal que já mostra a qualidade das coreografias de luta. E realmente são muito boas. É uma junção com uma bela coreografia de luta com também os efeitos especiais, que nesse filme realmente funcionam muito bem, principalmente nos golpes mais famosos dos personagens. Outro ponto também de destaque que eu posso fazer é que os personagens realmente se parecem com os personagens aí do jogo. Mas assim, se você for muito criterioso, talvez as vestimentas aí não estejam aí muito parecidas com lá o jogo que a gente conhece. Mas isso daí é um ponto menor, que chega a ser irrelevante. Muito bem, continuando aqui a história. Depois que a Kitana vê o seu pai ali, sabe, detonado, eliminado ali no chão, ela fica ali com aquele sentimento de, sabe, de vingança. E o Shao Kahn, que é bobo nem nada, ele já pega, né, e já junta a Sindel, que é a mãe ali da Kitana, e ela, né, para poder ela ser a filha dele. E assim ele assumir o controle ali do reino dela. Aí beleza. A Kitana nessa época ainda era uma criança.
Aí beleza, o filme vai lá e dá um salto temporal, aonde a gente já vê a Kitana já grande, já lutando ali, no caso treinando com a Jade, que é uma amiga dela. E elas estão treinando ali porque daqui a pouco vai começar um novo Mortal Kombat. Porque o Shao Kahn, que é muito seu esperto, muito ganancioso também, já deu uma adiantada no torneio para poder assim conquistar a Terra. Porque pelo regulamento ali dos deuses ancestrais, um reino só pode dominar o outro se ele conseguir 10 vitórias consecutivas. E nisso, o Raiden, ou Raiden, como eu chamava na minha infância, já ficou ligado que precisa realmente reagir, porque o plano terreno já havia perdido 9 vezes. Então, se perdesse mais uma, já era. Então, ele vai convocando aí vários lutadores para poder assim lutar pela Terra. E um desses lutadores é o Johnny Cage, que é um ator frustrado que fez muito sucesso no passado, só que agora realmente ninguém ligava para ele. Inclusive ele tá ali numa espécie de evento ali, pop, né, posso assim dizer, onde todo mundo tá prestando atenção em uma outra pessoa e ele não. Inclusive ali é muito engraçado a cena ali de ação do filme dele, né, que é totalmente galhofa, né, e até certo momento até brutal, né. E esse filme realmente, a questão de brutalidade realmente é algo realmente de se destacar, porque o filme não poupa o telespectador de nenhuma cena de violência. É bem explícito mesmo. Pois bem, aí né, o Raiden aparece, tenta convencer ali o Johnny Cage para poder se juntar aos guerreiros aí do plano terreno, só que ele não quis, sabe? Inclusive, é bem engraçada essa cena porque ele tem cada tirada, né? Que é engraçada. Inclusive, ele e o Kano são os alívios cômicos aí desse filme. E assim, o Johnny Cage, quando ele ouve que o pessoal bate as botas, é eliminado nesse torneio, ele não quis nem saber, né? Ele pega, abandona ali o templo ali do Raiden e volta ali para sua vida normal, né? Só que tem um porém. Quem é escolhido poder lutar no torneio não pode voltar atrás. E assim, o Johnny Cage, que tá lá no bar, bebendo de boa, é teletransportado para poder, praticamente abrir o torneio, lutando contra a Kitana, que dá um pau nele, né? Dá uma surra aí no Johnny Cage, assim conquistando a primeira vitória para Exoterra. Quem lutou em seguida foi a Sonya, que enfrentou a mãe da Kitana, a Sindel. Mas antes disso, deixa eu citar aqui uma coisa muito legal que o filme aí pega do jogo, é que assim, quando a Kitana ali vence ali a luta praticamente, o Johnny Cage fica meio que tonto, imitando muito bem quando a gente derrota ali o nosso oponente no jogo, em que a gente tem alguns segundos para poder aplicar ali o Fatality. Se a gente não fizer nenhum movimento, o personagem vai lá e cai, e assim a gente consegue a vitória. Mas se a gente fizer uma sequência de botões, a gente aplica o Fatality, que é eliminar o adversário. E no filme também tem isso, né? É bem interessante. Na luta entre a Sonya e a Sindel, quem ganha é a Sonya. E o legal dessa luta aí é que a gente vê os poderes aí muito bem feitos, né? Principalmente aí da Sindel, que é aquele grito, né? Que é atordoante e, joga o adversário pra longe, né? E a Sonya tem aquele poder, né? Que ela solta ali aquelas pulseiras, né? Ali pelo braço ali, é muito legal. E são muito bem feitas. E assim, né? Depois que a Sonya ganha, o Johnny Cage fica ali meio que, reflexivo ali, triste por ter atrapalhado, né? Ele ter perdido a luta. E assim, a gente pensa que o Raiden vai ali e vai motivar ele, né? Inclusive é uma cena muito engraçada, porque assim, o Johnny Cage pega ali e fica olhando ali pra mão do Raiden, que tem ali
uma espécie de sementinha, né, ali na mão. E aí o Johnny Cage pensa, poxa, isso daí deve ser aquelas sementes, aquelas frutas ali que dá poderes. E aí, né, o Hayden pega e fala, não, isso daqui somente é alpiste, somente isso. É muito engraçado essa cena. E assim, além do torneio em si, o filme também traz aquela trama que o Shao Kahn quer buscar o amuleto de Shinnok para poder ele ter os poderes aí de um deus, ganhar a imortalidade. E nisso ele conta ali com a ajuda do Shang Tsung, que é aquele feiticeiro ali que todo mundo conhece, ele é muito traiçoeiro também. Então eles fazem ali toda a trama para poder assim conseguir ali o amuleto e assim o Shao Kahn conseguir a imortalidade. Só que para ele conseguir que o amuleto, sabe, tenha efeito, ele precisa de uma forte energia. E aonde que eles vão encontrar essa forte energia? Justamente com o Hayden, que está ali no seu templo ali, já aguardando os próximos lutadores. Só que aí aparece o Kung Lao, que no filme passado havia sido eliminado e foi ressuscitado pelo Quan Chi. E nisso, né, ele aparece e joga aquele chapéu dele ali, que é afiado pra caramba, e acaba, sabe, cortando ali a região da garganta do Hayden. E assim começa a sair uma forte energia. E nisso, né, eles conseguem absorver ali a energia do Hayden e assim pegar, transportar pro amuleto, e assim o Shao Kahn conseguir, sabe, como pode dizer, absorver, né? Absorver toda essa energia, se tornando um ser imortal. E nisso o filme deixa dividido a atenção entre o torneio e também a questão da gente ter a busca pela destruição do amuleto de Shinnok. E assim, o Shao Kahn, né, ele se aproveita aí da situação, e quando ele vai ali para a luta, né, pelo torneio, ele acaba derrotando o Cole Young, que é um novo personagem, né, que teve no filme passado, que muita gente não gostou muito, né? Mas enfim, ele vai lá, pega uma peia do Shao Kahn, que se aproveita justamente que ele tá imortal, e aí, né, ele ganha a luta e elimina o Cole Young. Inclusive ali é uma cena muito violenta, né? Acho que é a cena mais forte que tem nesse filme. Ele pega o martelo, né, e taca na cabeça do Cole Young, praticamente acabando com tudo, né? Posso assim dizer, né? E no final ele pega, ainda joga ali o corpo ali do Cole Young lá naquele mar, né, de ácido. Inclusive é um cenário muito clássico, né, dos jogos aí, principalmente do... Acho que é do primeiro, né? Do primeiro Mortal Kombat, que tem esse cenário que é muito bacana, né? Então dessa forma ele acaba eliminando aí o Cole Young. Então assim, a Terra está sob perigo, porque o Shao Kahn está imortal e o Hayden está muito machucado. Só que aí aparece o Kano, que havia sido eliminado aí no último filme pela Sonya. Inclusive é uma cena muito engraçada aí dele negociando com o Quan Chi, porque ele tá caolho, né? Ele tinha sido ressuscitado pelo Quan Chi. E aí, né, ele fala, poxa, eu quero meu olho, você me prometeu. E aí o Quan Chi fica irritado e entrega ali um olho para ele novo, né, de saltar laser, que inclusive é a marca dele, né, ali no jogo. Só que o Kano, ele é um mercenário, sabe? E ele não gosta muito da Exoterra, porque ele acha um reino muito chato, porque não tem nada. Ele quer ali voltar para a Terra, onde ele pode ter uma vida aí mais luxuosa, assim posso dizer, né? E aí ele vai ajudar o plano terreno, porque ele sabe sobre os planos aí do Shao Kahn. Então assim, o amuleto de Shinnok está no submundo. E eles precisam acessar ali um local, né, aonde se encontra a raça do Baraka, que, se não me engano, é Tanakan, né? Posso estar errado na pronúncia, mas é o povo ali do Baraka.
E nisso daí também é outra cena bastante engraçada, porque o Baraka não quer lutar ali com o Liu Kang. E aí chega o Johnny Cage e começa a bagunçar assim com o Baraka, né? Que se irrita e o desafia ali pra uma luta. E nisso, né? O Johnny Cage pega uma peia ali do Baraka. E quando ele iria ser ali eliminado, a Sonya começa ali a falar: ah, você é um ator, então atue. E nisso, né? Ele pega ali o óculos dele ali escuro, coloca no seu rosto e aí mete a peia aí no Baraka. Que inclusive fica ali tão impressionado com as habilidades ali do Johnny Cage que ele diz assim: ó, poxa, você é incrível, então eu quero ser o seu aprendiz. Quero que você me ensine as suas táticas. Já pelo torneio, a gente teve uma luta incrível entre Kung Lao versus Liu Kang. E cara, essa luta é muito impressionante, porque esse bendito aí chapéu aí do Kung Lao vive voando para um lado para o outro durante a luta. E a gente não vê a hora desse chapéu pegar e acertar alguém ali na luta, sabe? Mas assim, só para explicar uma coisa que ficou ali evidente ali no filme, porque é o seguinte: o Kung Lao, ele havia sido eliminado aí no último filme, e ele foi ressuscitado pelo Quan Chi. Aí, né, até o Liu Kang fica revoltado porque ele pega e, sabe, fere o Raiden, como eu já havia mencionado anteriormente. E nisso, né, o Liu Kang pega e vence o Kung Lao e elimina ele. Até muito interessante essa cena, né, porque até violenta, né, que ele pega e joga, né, o Kung Lao em cima do chapéu dele, né, quando tava girando ali no chão. E ele faz a promessa pro Kung Lao que iria trazer de volta ali o seu irmão de volta, né. Já o Jax acabou lutando com a Jade. E nisso, né, ele acabou vencendo ela depois de uma luta bastante emocionante e acirrada. Só que ele não eliminou ela, até porque isso foi um pedido aí da Kitana, que foi até o templo ali do Raiden para poder caguetar ali os planos do Shao Kahn e pediu para poder eles pegarem leve aí com a sua amiga. E como ela retribuiu? Entregando a Kitana pro Shao Kahn, já que ela ali seguiu ali a Kitana, viu que ela havia se teletransportado lá pro reino do, no caso lá pro templo do Raiden, e nisso ela pegou e entregou a Kitana pro Shao Kahn, que ficou enfurecido e acabou acorrentando ela numa espécie de coluna aí de concreto, né, ou algo parecido. Muito bem, então voltando aqui à jornada em busca do amuleto de Shinnok, o Jax, o Liu Kang, a Sonya e também o Johnny Cage e também o Kano, eles foram ali lá pro castelo ali do Shao Kahn, onde eles encontraram o amuleto ali protegido ali numa espécie ali de uma caixa, né? Eu acho que posso citar como fosse uma caixa. E lá, né, eles tentam ali destruir o amuleto, só que tá muito bem protegido, né? E também o Shao Kahn aparece e começa uma luta aí bastante intensa entre eles, onde Shao Kahn realmente dá uma peia em todo mundo. Só que aí, né, eles conseguem ali romper essa caixa e tirar ali o amuleto de lá. Só que aí aparece ali um outro personagem, um ninja misterioso das sombras, que eu acho que vocês sabem quem é, né? E aí ele pega e leva o amuleto com ele. E nisso o Shao Kahn acaba eliminando o Jax. Ele pega aquele martelo ali, que tem ali a ponta ali, no final ali do cabo, que parece uma lança, e enfia no peito ali do Jax, que acaba sendo eliminado por conta disso. Aí o Kano e também o Johnny Cage voltam lá pro templo de Raiden para poder conversar com ele, para poder fazer com que ele teletransporte eles lá pro submundo, e assim eles tentarem recuperar o amuleto de Shinnok. E ele faz isso, né? O mais engraçado é que o Raiden tá lá com um ferimento ali
na altura do pescoço, mas mesmo assim ele tá conversando de boa, né? Obviamente que ele é um deus, né? Deus do trovão. Mas mesmo assim é meio que bizarro isso, né? Até porque ele fica flutuando ali numa espécie de cama, né? Tem uma pedra ali embaixo dele, mas ele fica flutuando em cima da pedra, né? É meio que bizarro isso. Aí aparece um ninja sombrio, que na verdade é o Sub-Zero, só que numa versão mais sombria. E na verdade mesmo é o Noob Saibot, que é um ninja que ele solta aquelas sombras, né, para poder atacar. E nisso o Scorpion vê ali o Noob e fica enfurecido porque sabe que é o Sub-Zero. E começa assim uma luta realmente incrível entre eles. E também, né, o Noob salta aquela sombra dele para poder lutar com o Kano e também o Johnny Cage. E nisso o filme se divide as atenções, né, entre essa luta aí para poder quebrar o amuleto de Shinnok e também a luta final ali no torneio Mortal Kombat. E nessa luta final a gente tem Shao Kahn versus Sonya e também o Liu Kang. E antes da gente continuar aqui, deixa eu só explicar uma coisa que é muito curiosa no filme, que tem uma espécie de pra-cá que fica ali no topo, ali no céu, que mostra a quantidade de lutadores que resta de cada reino. E é o seguinte, se um lado zerar, os seus lutadores perdem. E assim, a Terra ainda tinha 2 lutadores, e a Exoterra também tinha 2 lutadores. Só que somente quem estava lutando ali inicialmente era o Shao Kahn para a Exoterra, porque a Kitana estava presa ali numa pedra. E nisso, né, começa ali a pancadaria, a Sonya pega uma peia ali do Shao Kahn e o Liu Kang ali tem uma luta equilibrada ali com o Shao Kahn. E aí, né, chega um momento em que o Shao Kahn consegue ali derrotar o Liu Kang. Inclusive, ele pega aquele martelo dele e enfia, né, ali aquela ponta no peito ali do Liu Kang. E ali eu pensei que o Liu Kang tinha ido pro saco, tinha ali batido as botas. Só que aí o Liu Kang fala: olha, o meu destino aqui é salvar o meu irmão, que no caso é o Kung Lao. Uma outra pessoa vai lá e vai te eliminar. E nisso, né, ele desaparece no meio de chamas. E aí a Sonya pega e liberta ali a Kitana para poder lutar ali em favor da Terra. Ela abdica ali a Exoterra e fica do lado terreno. Enquanto isso, na batalha, para poder ver se o amuleto de Shinnok iria ser quebrado ou não, o Noob, ele acaba sendo derrotado ali pelo Scorpion de forma parcial. E a sombra dele dá muito trabalho ali pro Johnny Cage e também pro Kano. Só que eles conseguem derrotar. Só que o Noob é muito teimoso, né? E aí, né, os três vão ter que se unir e utilizar seus golpes especiais para poder assim derrotar o Noob e também, né, destruir finalmente o amuleto de Shinnok. E o mais engraçado dessa cena é justamente que o Johnny Cage, ele finalmente utiliza um poder dele, né, do jogo, que é um chute que é energizado, posso assim dizer, né, e acerta ali o amuleto juntamente com o Shinnok, e assim eles quebram finalmente ali esse bendito amuleto, né. E depois disso, o Shao Kahn fica mortal. Ele perde a sua imortalidade. E nisso, né, a Kitana consegue derrotar ele e acaba eliminando ali o Shao Kahn da forma mais brutal ali possível. E nisso consegue finalmente ali libertar ali o reino dela. Então esse foi o resumo do resumo aqui do filme do Mortal Kombat 2. É o seguinte, pessoal, de modo geral, eu gostei do filme, achei realmente um filme bom. E assim, muita coisa ali realmente ficou muito legal, principalmente algumas adaptações aí que fizeram no enredo do filme. Essa questão do Noob Saibot ali ter sido uma espécie de reencarnação, né? Ali um espírito, assim posso dizer, né, do Sub-Zero, ficou bacana. Também eu posso citar aqui os efeitos especiais que ficaram muito bacanas, principalmente dos golpes, né,
de cada personagem, que ficou muito bem feito. Apesar de, em alguns momentos, você ver que é CGI, sabe? Mas mesmo assim ficou muito bem feito. Outro ponto também que eu gostei bastante, realmente, foi que eles respeitaram aí as características de alguns personagens. Mas tem um personagem que eu não gostei muito de como souberam lidar com ele, né? Porque é o seguinte, o Liu Kang, ele é o protagonista aí do filme e também do jogo. Mas assim, nesse filme, eu senti que ele ficou meio que escanteado, sabe? Ele não assumiu o protagonismo mesmo. E isso ficou muito evidente na luta final, porque ele era para ter derrotado o Shao Kahn. Só que eu gostei de eles terem dado a oportunidade da Kitana, né, se vingar. Porque a Kitana passou maus bocados aí com o Shao Kahn. E no filme eles pegaram e deram a vingança dela pra cima do Shao Kahn. E isso ficou muito legal. Mas assim, realmente o Liu Kang realmente me decepcionou. E foi o único personagem que eu achei que ficou meio que, sabe, sem muita importância. Porque você não sentia nele ali um protagonista. Parecia mais um lutador comum, sabe? Outra coisa que eu não gostei é que a história é muito corrida. Ela é boa, só que é muito corrida. E assim, tem uma parte ali em que eu olhei e falei, poxa, eles vão contar aquela trama do Quan Chi com o Shang Tsung, aonde eles tramariam para poder pegar o amuleto de Shinnok. Só que só ficou ali na ameaça. Você até vê o desenvolvimento ali da trama, só que não chega nos finalmente. E isso eu achei que ficou ruim, né? Porque poderiam ter desenvolvido mais a história. Beleza, mas só que de modo geral, realmente é um bom filme. Outro ponto aí de destaque é justamente os fatalities, que são realmente muito brutais. Realmente a violência nesse filme é grande, tá bom? Tanto é que não é um filme recomendado para menores de 18 anos, tá? Por conta da brutalidade que é. E isso é bacana porque realmente traz a alma do jogo pro filme. E isso daí é um ponto muito forte que realmente o filme conseguiu extrair do jogo. Então assim, pessoal, eu gostei do filme. Recomendo vocês assistirem aí o filme no cinema. Mas assim, assistam antes o primeiro para poder vocês entenderem aí muitas coisas que acontecem nesse segundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder apoiar aqui o canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!